Diz assim as Sagradas Escrituras: eu quero ler 2 versículos de início, depois você permanece com a Bíblia aberta que eu vou frisar os textos. Primeiro 16: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Verso de número 25: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Repita comigo: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Essa expressão andar no Espírito, viver no Espírito, é o maior desafio da nossa vida. Vários personagens bíblicos, homens de Deus, andaram com Deus, viveram para Deus, e o resultado desse andar e desse viver com Deus foi que Deus fez deles instrumentos para louvor e glória do seu nome na terra. Enoque andou com Deus 365 anos. Nós estamos aí com os nossos 40, e a nossa caminhada de vez em quando é só no, desculpa a expressão, só no trupicão. O homem andou 365 anos com Deus. E a Bíblia diz que ele andou tanto com Deus, que Deus falou, não dá para ele ficar mais na terra. Puxou, arrebatou ele. A Bíblia que diz, Enoque andou com Deus, e Deus o tomou para si. De tanto que ele andou, de tanto que ele viveu, de tanta intimidade com Deus, que Deus o tomou para si. Aí eu fui ver quantos anos esse homem viveu. 300 e tarará. Pensei que ele tinha vivido só uns 10 anos, que 10 anos dá até para você viver com Deus. Tem gente que aguenta uns 10 anos. Tem gente que vive no Espírito 1 ano. Dessa vez vai. Aí chega o rodeio e ele cai. Estou falando de gente que andou 1 ano, não um dia não é 1 ano não, é 300 e tantos anos. E aí Deus falou, esse homem vai andar comigo, ele vai ficar aqui comigo agora, eu quero ele para mim. Então é assim, irmão, o desafio de andar com Deus, ele pode às vezes requerer de nós uma renúncia das coisas desse mundo, mas vale a pena andar com Deus e viver para Deus. Então, se você pode me perguntar, qual é o maior desafio nosso? É andar com Deus. É andar com Deus, é andar no Espírito. E a expressão que eu li aqui, digo porém, 16, andai no Espírito. Essa expressão de andar com Deus, andar no Espírito, é ter uma vida espiritual, é tomar as suas decisões através de uma orientação do Espírito. É tudo que você for fazer, comprar, vender, negociar, falar, toda a expressão do seu ser deve ser guiada, direcionada a partir do Espírito. Isso é viver no Espírito, isso é andar no Espírito. Vários textos bíblicos falam a respeito de andar no Espírito. Este de Gálatas é um dos que eu poderia escolher. Eu estava orando e Deus falou comigo, o maior desafio do homem é andar comigo, na minha companhia. Sabe por quê? Porque tem lugar que Deus não entra, irmão. Sabe por que é desafiador andar com o Espírito, andar na presença do Espírito e andar com Deus? Porque tem lugar que Deus não entra, e você quer entrar. É por isso que é desafiador. Muitos lugares que nós queremos entrar, Deus não vai. E a partir do momento que eu entro em um ambiente que Deus não entra, eu abro mão de Deus, eu abro mão da sua companhia e começo a andar sozinho naquele ambiente. E aí está a nossa derrota. Sabe por que tem muita gente derrotada? Porque deixou Deus para trás, porque Deus não entra num determinado local. E aí ele entrou sozinho, na cara e na coragem.
Deus não vai nisso, tá? Deus não entra nessa conversa. Deus só anda em ambiente de glória. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse negócio de que Deus está em todo lugar, isso é conversa. Deus pode estar em qualquer lugar que Ele quiser estar, mas Ele não está em todo lugar. Ele só está no lugar que Ele é invocado, adorado, celebrado. Deus não está em todos os lugares, não. Ele pode estar, mas Ele não. Tem lugar que Ele não entra e Ele não quer estar. E é nesses lugares que nós não podemos entrar também, se nós abrirmos o coração hoje e entendemos o desafio de andar e viver para Deus. Viver no Espírito é um desafio. E esse texto vai falar sobre isso. O texto, na verdade, vai falar das obras da carne, das obras do Espírito. Mas o desafio é esse, andar no Espírito. Então, para andar no Espírito aqui, elenquei algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. E o primeiro deles é que quando andamos no Espírito, alcançamos vitória contra os desejos carnais. Quando andamos no Espírito, alcançamos vitória contra os desejos da carne. A concupiscência é o desejo desenfreado, inveterado. É aquele negócio compulsivo, que a sua carne pede, você dá, pede, você entrega, pede, você concede. Esse é o desejo, a concupiscência. Então, para vencer essa concupiscência carnal, que te leva a pecar, que te leva a fazer coisas que não é do seu caráter, que não é da sua índole, que não é dos seus princípios básicos, bíblicos com Deus, mas mesmo assim você faz por causa da inclinação carnal que te levou para isso. Mas quando andamos no Espírito, nós recebemos de Deus munição, recebemos de Deus aparato, recebemos de Deus estratégias, recebemos de Deus garantia do sangue de Cristo que nos dá vitória contra os desejos carnais. E aí nós estamos amparados pela pessoa do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o que dá a vitória para o crente. O crente não vence o pecado porque ele é bom demais, não. O crente não vence as intempéries da vida, as circunstâncias. Eu estou falando às vezes de pecado, da questão da carne que inclina para o pecado, mas às vezes tem coisas que a gente faz que não é pecado. Mas sabe que não pode não ser pecado no primeiro momento, mas é a inclinação carnal que vai dar em pecado. Então, isso é um desejo, é uma tentação. Tentação nem sempre é pecado. Cristo também foi tentado. Mas essa tentação pode se desenvolver e se tornar um pecado. E para que ela não se torne, você deve estar no Espírito. É porque somente no Espírito que você combate. É só no Espírito que você tem o discernimento. Porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Nós só podemos guerrear no âmbito espiritual com armas espirituais. Nós não podemos achar, não, isso aí... Irmãos, nós só não valorizamos aquilo que nós... não sentimos prazer, porque aquilo que traz prazer, ele traz valorização. Nós começamos a valorizar as coisas prazerosas. Agora, você negar a coisa que você não gosta, eu lembro de uma vez que nós estávamos na reserva do Cabaçal. Meu irmão Carlão vai lembrar. Nós fizemos uma mesona, não foi, irmão Carlos? De Réveillon, lá fora. Vocês lembram? Naquela grama. A igreja era aqui em cima ainda. Um salão alugado. E nós fizemos uma mesona de fruta, de tudo. Aquelas mesas de fim de ano. Coisa maravilhosa. O irmão falou assim, mas pode trazer qualquer tipo de fruta? Eu falei, pode, irmão, traz o que você quiser. O irmão chegou com uma jaca. Uma jacona desse tamanho assim, rapaz. O bicho estava cheirando longe. Que tem um cheirão. Aí eu cheguei no irmão Carlos, o irmão assim, falei, irmão, entra, vai na jaca. Aí eu só vi uns irmãos assim, tô fora, mexo com jaca não. Tem uns irmãos que não gostavam eu mesmo não gosto de jaca. Então assim, os irmãos que não gostavam de jaca falam, vai numa laranja, vai numa maçã, vai noutra coisa, vai no mamão. Mas a jaca, aí tem uns irmãozinhos lá, meteu um negócio, já abriu aquela jaca assim, já pega um gomo daquele, os irmãos comendo gostoso, rapaz. Eu falei, tá vendo? Aquilo que não dá prazer, aquilo que a gente não gosta, a gente despreza. Tem coisa que é pecado aí que você não passa luta para vencer, você não gosta.
Aí você fala, eu venço o pecado, porque não, não é não. Mas e aquilo que mexe com o seu íntimo? E aquilo que mexe com o seu desejo? E aquilo que mexe com o profundo? E aquilo que traz prazer mesmo no profundo do seu coração? Que chama a sua atenção? É isso que você deve ter vitória contra esse tipo de desejo, concupiscência. Porque é isso que vai estar teimando contra ti, para te derrubar. É isso que vai estar querendo mexer com a sua estrutura, para te derrubar na área que você mais gosta. O diabo vai te tentar com a jaca, não, rapaz. Tentar com jaca, você sai fora. Apesar que tem gente aí que gosta de jaca. Eu respeito também. Vou botar a expressão que eu usei aqui, eu lembrei disso aqui agora. Deus dá vitória. Veja bem o texto, verso 17. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. A carne está trabalhando. A carne é uma espécie de um boxeador, de um lutador. E do outro lado é o espírito. Então eles ficam guerreando entre si, se opondo entre si. A carne falando, é isso, vai, faz. O espírito tentando combater dentro de você, não, isso aí não é, não vai. Isso vai te fazer sofrer, isso vai te fazer perder. E o espírito falando de um lado, a carne do outro. Essa guerra ela é constante para qualquer ser humano, para qualquer crente, para qualquer um. Não é só para aqueles que é mais frágeis, não. Os mais fracos, não. Para todo tipo de crente, antigo, novo. Começou ontem, aqueles que já têm 30 anos de fé cristã. Não, isso aqui, meu irmão, é para todos. Só no Espírito você alcança vitória contra os desejos da carne. Só pelo Espírito de Deus. Só pelo Espírito. Não tenta vencer no peito, não, na raça, não. Não vai, não. Aqui está dominado, pastor, pode ficar tranquilo, que isso aqui eu domino. Isso aqui está tudo dominado. Está dominado nada, coisa nenhuma. Não está dominado não. Não pensa que está dominado não, porque o diabo ele é astuto. Então tem coisas que não são pecado, mas nos leva para lá. Tem coisa que às vezes não é pecado, é impureza. Anote isso. Tem coisas que não são pecados, mas é impureza. E a Bíblia não quer que sejamos impuros. O que é impureza? Impureza é quando entra uma sujeirinha pequena dentro de um ambiente. É quando entra qualquer resíduo dentro de uma água pura. Qualquer coisinha que caiu aqui, ela já está impura. Ela ainda dá para beber. Ela tem alguma impureza, mas você bebe assim mesmo. Mas se aquela impureza começar a cair todo dia, daqui a pouco você não consegue beber mais. É aquela poeirinha que paira lá na sua mesa, na mesa do almoço, na mesa da sala, na mesa da varanda, onde você almoça, jantar, e aí para aquela poeirinha assim, ó. Tá vendo? Aí você passa a mão assim, no ambiente, aí você vê que tem uma poeirinha. Se você deixar um ano sem limpar isso aqui, essa impureza já se tornou uma crosta. Essa impureza já se tornou uma película de terra tão grande que agora você vai ter que rapar, agora você vai ter que lixar, agora você vai ter que tirar, porque já a terra está tão grossa ali que ela já criou um mofo, já criou uma casca, já está apodrecendo a madeira. Mas antes era só uma poeirinha. Se você estivesse passando o pano diariamente, limpando, nada dava, não tinha problema. Então assim é andar no Espírito. Percebeu as impurezas, entrou uma impurezazinha, vai lá e ó. Percebeu uma sementezinha entrando, vai lá e é assim que vence. Mas isso aí só acontece no Espírito. Se você estiver longe, na carne você não vence. Segundo, além da vitória que nós alcançamos, a Bíblia diz que
Quando andamos pelo Espírito, somos guiados por Ele, conduzidos. O texto vai dizer, verso 18, acompanha comigo. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais mais sobre a lei. É como um automóvel, irmão, precisa de condutor. Nós somos assim. Nós precisamos de que o Espírito nos conduza. Nós precisamos ser guiados. Deixa um carro aqui com o pneu calibrado, com o tanque cheio, e coloca ele aí na frente, e dá partida nele, e fala assim, vai para Cuiabá. Vê se ele vai. Ele não vai, ele precisa ser guiado. Assim é você, assim sou eu. Nós às vezes estamos abastecidos na oração, abastecidos na palavra. Nós às vezes estamos calibrados na palavra. Nós até temos a revelação de Deus e o entendimento. Não estamos nem em pecado, mas nós estamos estacionados. E nós não vamos andar. E para andar no Espírito precisa do condutor. E o condutor é o Espírito. É Ele que pega no volante. É Ele que pega e conduz a sua vida. Se você quiser andar no Espírito, você tem que deixar Ele te dirigir. Você não vai a lugar nenhum sem o Espírito Santo. Está provado que nós não vamos a lugar nenhum sem a presença do Espírito, Ele que conduz. E aí Ele fala assim, olha, entra aqui, vai ali. Cuidado com essa palavra que você falou. Cuidado com isso que você ouviu. Cuidado com esse negócio que você vai fazer. Vá para o culto. Vá para a oração. Vá para a vigília. Não. Hoje eu não vou não. Pronto. O Espírito está falando, vá orar. Aí você fala, eu vou para a televisão. O Espírito fala, vai jejuar. Fala, eu vou comer o feijão. É o Espírito que está direcionando. Está falando, vai. Por aqui entra. Esses dias o irmão daqui da igreja nossa aqui, ó, contou um testemunho fortíssimo sobre um rapaz que morreu baleado aí. Ele estava no centro da cidade. E esses dois rapazes passaram por ele. E o Espírito Santo falou no ouvido dele, vai atrás desse rapaz e ora e prega para ele, e fala para eles fazer um concerto com Deus urgente, e para eles procurar uma igreja para congregar urgente. Aí o irmão falou, mas não é possível, isso não deve ser Deus. Será que é eu que estou pensando isso? O irmão daqui, ó, da igreja. Teve um rapaz que morreu esses dias assassinado aí na rua aí. Então, esse é um dos rapazes. E aí o irmão pegou a motinha dele e viu onde os rapazes tinham descido a rua, lá no centro da cidade, perto da praça, desceu pelo Hotel América e foi embora. E olha o testemunho que eu estou dando para vocês aqui, é forte. O irmão foi, cercou ele na moto e falou, para aí. Aí o rapaz falou, o que foi? Ele falou, só te parei, ergueu o capacete, só te parei, porque Deus mandou eu vim aqui falar com você, o Espírito Santo me incomodou para eu dar uma palavra para você. Coloca a sua casa em ordem. Vai para Jesus. Vai porque é a última chance que Deus está te dando. E começou a falar para esse cara. E o rapaz, esse irmão contou o testemunho para mim e falou, pastor, e eu falando assim no temor de Deus, eu não queria falar aquilo para aquele rapaz. Parece que era um negócio assim. Mas como eu tive uma clareza que o Espírito Santo estava falando comigo, eu fui lá e entreguei esse recado. Olha ali, na outra semana o rapaz... Aconteceu com o rapaz. Não sei se deu tempo ele se acertar com Deus, mas o recado de Deus foi dado para o cara. Quando nós estamos no Espírito, nós entregamos e falamos aquilo que o Espírito manda falar. Nós andamos no Espírito, nós temos convicção de que Deus está nos guiando, não vai dar nada errado não. Então ande no Espírito, seja guiado por Ele. Quando Ele te conduzir a algo, olha, como pastor como descobrir se eu estou sendo guiado pelo Espírito? É fácil. É só você perceber. Ele nunca vai te conduzir fora da palavra. Porque tem gente que fala que está no Espírito, mas não é Espírito de Deus não. É espírito de adivinhação, é espírito de fofoca, é espírito do Facebook, de vigiar a vida dos outros, é espírito das redes sociais, do Instagram. Mas agora quando é o Espírito de Deus, ele testifica aquilo que é de Deus.
E toda igreja conduzida pelo Espírito, ela cresce, ela rompe, ela quebra barreira, liberta as pessoas. Todo crente conduzido pelo Espírito, ele vai adiante. Ele é conduzido, ele não vai cair num laço. Esse negócio de crente está toda hora caindo em laço. Não pode não, irmão. Cadê o Espírito Santo? Não te avisou? O Espírito Santo avisa sim. E ele avisa 1, avisa 2, avisa 3, avisa 4. E ele vai avisando. Mas não podemos entrar nessa. Os irmãos podem dar um glória a Deus? Então todo aquele que anda no Espírito é guiado pelo Espírito. Se sois guiado pelo Espírito, não estáis mais sobre a lei. Aqui, os que são guiados pelo Espírito, o autor, o apóstolo Paulo diz que não são guiados mais, não estão mais debaixo de lei. Que lei é essa? Que lei é essa? Jesus enviou o Espírito Santo como um selo na nova aliança. Ele estabeleceu definitivamente o tempo da graça. Então ele nos libertou do ritual. Amém? Quem é guiado pelo Espírito está liberto dos rituais da lei. Quem é conduzido pelo Espírito não precisa mais pagar preço. Irmão, Deus já não deixou preço para você pagar, porque você não dá conta. Eu também não dou. Se Deus deixasse preço para você pagar, você não ia dar conta. Certa vez na casa de recuperação nós estávamos num jejum terrível, lá até 4 horas da tarde. Aí, e jejuando. Aí tinha uma equipe que estava lá, tem uma equipe do sacolão. Todos os alimentos que chegam tem um sacolão, descarrega o caminhão, a Kombi, tudo lá. Aí faz triagem. Aquilo que não presta vai lá para os animais, e aquele que fica novo vai guardando nos freezer, sacoladinho, tudo colocado o nome certinho. E chegou umas caixas de banana nova, bonita. Mas daquelas chega da macia. As bananas, coisa mais linda. E nós num jejum lá de uns 3, 4 dias já tinha gente batendo biela, e aquele negócio, e fome, lá vai chegando 11 horas, e aí os meus irmãos chegam e estão assim, oh, aleluia, Jesus, sei o que, daqui a pouco, eu era um dos obreiros que estava lá cuidando do sacolão, que tem que ficar cuidando, né, para não dar converseiro, para não dar, né, os caras não comer também, porque não pode comer, só pode comer na hora certa, é um regime, né. Aí o irmão passou a mão na banana daquela, tá bem assim, chega a estar com a boca cheia. Aí o outro rapaz, ô varão, nós estamos jejuando. Ele aí já quis arrancar da boca. Ele esqueceu, rapaz. Queria arrancar da boca. Falei, já comeu, irmão? Já comeu pelo menos uma metade, já comeu, né? Um outro estava lá na cozinha fazendo comida, fazendo uma farofona, fez aquela fritura e colocou uma gordurinha assim e queimou, aquele cheirão subiu, colocou um alho, fazendo uma farofa gostosa no meio daquele panelão de farofa, um tachão. O irmão põe a mão naquela farinha. Aí o obreiro chegou por trás e falou assim, ô irmão, está comendo? Nós estamos jejuando. Ele falou, não estou comendo não. Ele falou, essa farofa não sei o que. A farofa denunciou o cara, porque farofa é fragrante, né? Ninguém dá conta de pagar preço se não for pelo Espírito não, irmão. Até os jejuns que a gente faz, de vez em quando a gente quebra sem querer. Ou eu estou falando alguma coisa errada aqui? Não fica nessa onda de que você paga preço demais, não. Quando você faz um jejum é para adorar a Deus. Quando você dá uma oferta é para adorar a Deus. Quando você vem trabalhar uma diária aqui gratuita é para adorar a Deus. Não é porque você paga preço demais, não. Não é porque você ora demais, ou jejua demais, ou congrega demais, não. Isso aí não é nada de preço. O preço foi o que Jesus pagou na cruz do Calvário para nos libertar. Agora tudo que nós fazemos para Deus é louvor e adoração e gratidão por aquilo que Ele já fez. Ninguém aqui vai para o céu porque é bom demais. Ninguém aqui vai se santificar porque é bom demais. Quando você chegar na porta do céu e o anjo perguntar para você, o que você fez para chegar aqui? Eu fui um crente muito bom, nunca desviei. Mentira. Você chegou aqui por causa da minha graça, por causa do meu filho que se sacrificou, se entregou naquela cruz, e por isso, porque você creu nisso, então entra para o céu, entra para as portas. Nós não estamos aqui questionando a questão de um preço da lei, nós somos livres dos rituais. Tem gente que está querendo pagar preço, tem gente que é guiado pela lei, é legalista, está querendo fazer, porque se ele não fizer, Deus não dá. Não é assim, meu irmão, não é assim. Seja livre desse peso. Não congrega na igreja pensando que você faz para Deus te dar, não. Deus já te deu até o que você não merece. Deus me dá tanta coisa que eu nem pedi.
Deus te dá porque Ele é bom, porque você é filho. E no dia que você pecar, quer dizer que você pecou demais, Ele vai parar de te amar? Não, Ele não para de te amar não, Ele continua te amando. É igual os seus filhos na sua casa. O dia que eles erram com você, o dia que eles pisam na bola, eles deixam de ser seus filhos? Não deixa não, você cuida mais ainda. Você vai atrás, corre, pega eles e cuida. Fala, não faça mais isso, corrige, ensina. Mas você continua sendo meu filho. Fica aqui em casa, fica em paz, fica tranquilo, descansa. É quando acontece uma tragédia com os filhos da gente, ou quando acontece algo que nós não gostamos, qual é o primeiro passo que nós fazemos como pai? Pegar e colocar num lugar de descanso. Fica aqui, depois a gente conversa. Deus é assim também, irmão. Agora, Deus não colabora com o pecado, Deus não passa a mão em pecado, mas Deus guia fora de um legalismo maligno. Fora de um legalismo, nós não estamos mais no ritual. Antigamente tinha que pegar um animal, trazer e colocar diante do sacerdote. O sacerdote matava aquilo, sangrava aquilo, e aí o pecado da pessoa era perdoada. E aí fazia sacrifício anual, e fazia de novo, e matava o animal. Agora Jesus morrendo não, Jesus morrendo, e aí Ele enviou o seu Espírito. E interessante, presta atenção, interessante, enquanto Jesus estava na terra, os discípulos foram conduzidos por Ele. Os discípulos fizeram a obra de Deus sem o Espírito Santo. O Espírito Santo só passou a guiá-los depois que Jesus foi para o céu. Depois que Jesus foi para o céu, aí Ele derramou o seu Espírito. Mas os discípulos de Jesus, quando estavam com Jesus, faziam a obra sem o Espírito Santo, porque não havia necessidade, porque Cristo estava com eles, e Cristo era o guia deles. Agora, uma vez Cristo saindo, o Espírito Santo é que conduz a igreja. Então não há como você vencer, não há como você romper. Se você não for conduzido pelo Espírito, você vai ser um crente legalista. Você vai ser um crente que vai ficar cuidando da vida dos outros, colocando normas, regras. Mas eu lhe digo uma coisa, a Bíblia não é um livro de regras. A Bíblia é um livro de princípio. Tem gente que pensa que isso aqui é um livro de regras. Isso aqui não é um livro de regras, isso aqui é um livro de princípio. Isso aqui não é um conjunto de normativa que você faz e dá certo. Não é isso não. Isso aqui é um conjunto de princípios que vai fazer você andar no Espírito e viver no Espírito e ser guiado pelo Espírito. Eu posso ouvir um glória a Deus? E por último, o texto vai dizer ainda que andar no Espírito desenvolve o caráter de Cristo em nós. Desenvolve o caráter de Cristo em nós. Eu quero mencionar o texto. Versos 22 e 23 diz: mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Agora, nas obras da carne, nós estamos presos na lei. Agora, com relação ao fruto do Espírito, o fruto do Espírito, olha para mim, o fruto do Espírito é como uma laranja, é um fruto só. Olha de novo na sua Bíblia aí, não está dizendo os frutos do Espírito, está dizendo o fruto do Espírito, porque é um fruto só. É um fruto só, é uma laranja, mas tem vários gomos. É como uma espécie de uma laranja. O fruto do Espírito aí tem o amor, é um gomo do amor, da alegria, da paz, da longanimidade, da benignidade, da bondade, da fidelidade, da mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Se você andar no Espírito e exercendo o fruto do Espírito, você não está mais debaixo de lei nenhuma. Você está debaixo dessa graça que cumpre os princípios. Isso aqui não é lei, isso aqui é princípio. Jesus não aboliu a lei, Jesus introduziu princípios. Jesus não arrancou a lei, Ele interiorizou a lei através de princípios morais, éticos, espirituais. E quem anda no Espírito desenvolve o caráter do fruto do Espírito de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Eu quero ler um texto com os irmãos. Que diz assim, um pouquinho adiante desse aí, dessa carta de Gálatas, tem Efésios. Passa a sua Bíblia,
um pouquinho adiante. Capítulo 5 de Efésios, no verso de número 14. Eu encerro com esse texto. Eu estou pregando sobre andar no Espírito e não na carne, amém? Verso 14 diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios ou tolos, né? Essa palavra nécio também pode ser traduzida por tolo. Não como nécio, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora o verso 21, sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. O texto diz assim: por esta razão, procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis, olha, com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Vede, analisai, né, prudentemente, o verso 15 diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábio. E aí ele faz a referência de como andar no Espírito. E ele faz a comparação da embriaguez do vinho e da sobriedade. Estar embriagado ou sóbrio. Ele faz esse paralelo. Quem anda no Espírito, irmão, quem anda no Espírito está alinhado, está sóbrio, está cheio, mas não está embriagado. Olha para mim, quem anda no Espírito está cheio, mas não está embriagado. E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A expressão embriaguez não serve para o Espírito. Eu estou chapado, embriagado. A gente às vezes usa essa expressão para brincar, mas eu vou falar um negócio para você. O Espírito Santo, ele não chapa não, ele enche. O texto é que diz, eu estou falando com base no texto. A Bíblia diz: não embriagueis com o Espírito, mas enchei-vos do Espírito. Não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então o Espírito Santo, ele enche você com convicção. Ele enche você com sobriedade para andar no Espírito. Ninguém anda no Espírito com loucura. Ninguém anda no Espírito embriagado, tonto. Porque uma das características do embriagado é a tontura. Uma das características do embriagado é que ele fica meio... O cara está embriagado, ele está... não vira nada. Eu já bebi um pouquinho quando era mais novo. Não é muito não, mas... mas assim, pedia para fazer assim, ó, faz um quarto, só assim. Já não dava. Quer dizer, mas o crente cheio do Espírito Santo, ele fica equilibrado. Ele está cheio, ele está tomado, ele é guiado pelo Espírito, ele é cheio de Deus, ele tem uma palavra de Deus, mas ele não tem essa loucura desenfreada não.
O Espírito Santo não causa uma bobeira nas pessoas, não causa uma loucura espiritual na mente das pessoas, não. Eles têm o raciocínio sóbrio. É de Deus, é revelação, mas é do Espírito Santo. Então acalma o nosso coração e a gente fica em paz. É de Deus, é da palavra, Deus confirmou. Ih, irmão, é glória a Deus, é o Espírito que está mexendo com isso aí, é Ele que está revelando. A gente fica em paz, a igreja fica tão feliz, volta para casa tranquila, porque viu que foi manifestação de Deus, o culto foi de Deus, o Espírito falou, bradou, falou, glorificou Jesus e revelou muita coisa. Agora, quando não é assim, irmão, é tanta loucura. Então tenha cuidado, porque cada um de vocês tem a palavra e cada um de vocês tem o Espírito, e o próprio Espírito pode revelar dentro do seu espírito como que você deve andar, não como tolo, mas como sábio. Recebe essa palavra essa noite? Então fica de pé para nós orarmos. Vamos adorar a Deus? Vamos adorar um pouquinho, já estamos para encerrar. Estamos terminando. Vamos glorificar um pouco o Espírito Santo, o Senhor. Amém, igreja? Aí do jeito que você está. Você quer fazer uma aliança com o Espírito Santo essa noite? Você quer fazer uma aliança com o Espírito Santo essa noite? Você quer renovar a sua aliança? Quem quer fazer uma aliança com o Espírito de Deus essa noite? Se você quiser, dá um passo aqui na frente. Se você vier, mantenha-se um pouquinho de distância um do outro, mas pode fazer esse apelo, só como um ato de fé. Eu vou começar a fazer esses apelos daqui para frente. Fazer uma aliança com o Senhor. Você e Deus, não vou descer aí, não vou impor mãos, nós não vamos colocar as mãos. Você vai falar com Deus. Estou esperando mais pessoas. Você entendeu essa palavra? Você está falando para Deus assim: eu quero andar no Espírito daqui para frente, viver no Espírito. Porque por pouco, por um pouco mais, o Senhor teve misericórdia de nós e nos permitiu avançar. Então eu creio, meu irmão, que Deus vai fazer isso nessa igreja. Essa igreja vai ser conhecida com os crentes que andam no Espírito. Não anda na informação do vizinho, não, nem na informação da internet. Nós não vivemos aqui de informação, não. Nós vivemos de uma revelação que Deus nos deu. E o diabo não pode contra ti. O inimigo não pode contra a sua casa. Você precisa fazer um compromisso urgente com Deus. O texto da palavra de Deus diz assim: veja como andais, vede prudentemente como você tem andado, como nécio ou como sábio. Não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. Há uma promessa do Espírito Santo nessa noite aqui para encher crente aqui. Sabe aquele crente que nunca mais falou em outras línguas, que não orou mais, não está cheio? Vem aqui na frente, dá um pulinho aqui. Aqui tem bastante espaço. Dá para você dar uma... É só o fato de você pisar aqui no altar para Deus derramar um fogo na sua vida hoje. Esse é o segundo apelo que eu faço para aqueles crentes que querem falar assim: ó, eu esfriei muito minha vida espiritual, mas eu quero ser mais fervorosa, eu quero ser mais fervoroso. Eu não posso andar na carne, eu tenho que andar no Espírito. Então seu passo é aqui na frente. Seu lugar é dar um passinho na cadeira e vir aqui.